Quando a gente vai estudar a Bíblia, nós realizamos teologia. Então todos aqui, ao abrirem suas Bíblias, estão fazendo teologia. E teologia é o estudo de Deus, só que na teologia o objeto de estudo não é Deus em si, que seria uma tarefa impossível, né? Estudar Deus a fundo, não tem como, porque Ele é Deus. E como dizia Agostinho, se você compreende Deus, já deixou de ser Deus e você se tornou Deus. Então nós estudamos o testemunho da revelação desse Deus, que no caso da teologia cristã é a Bíblia. Então quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos fazendo teologia. E todas as tradições teológicas, as mais conhecidas, elas têm o seu sistema de crença baseado geralmente em uma literatura sagrada. Então os judeus têm a Tanar, que é o nosso Antigo Testamento. Nós cristãos temos a Bíblia Sagrada. Os seguidores do Islã têm o Alcorão. Os seguidores do hinduísmo têm o Bhagavad Gita, e assim sucessivamente. E isso faz então com que as ciências teológicas elas sejam uma ciência hermenêutica. O que quer dizer esse palavrão? Quando a gente vai pegar um texto, a gente vai interpretar esse texto. E o fato de nós interpretarmos esse texto é a arte hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretação de um texto, o estudo da interpretação de um determinado texto. Então, só a título de comparação, o direito, o curso de direito, ele é uma ciência hermenêutica. No direito, quando você vai estudar, jurisprudência, os códigos civis, as legislações, todas elas partem de uma interpretação de uma escola jurídica. É por isso que dentro de um mesmo tribunal, um juiz, lendo a mesma lei, o mesmo parágrafo, o mesmo artigo, o mesmo inciso, interpreta de uma forma e o outro interpreta de outra. Porque o direito ele é uma ciência hermenêutica. E na teologia é a mesma coisa, a teologia é uma ciência hermenêutica. E por isso há uma infinidade de denominações dentro de uma mesma tradição religiosa. Então a gente pega o cristianismo, tem católico, tem batista, tem metodista, tem menonita, tem presbiteriano, tem luterano, tem anglicano, tem pentecostal e uma infinidade de denominações. Por quê? Porque muitas delas olham para o mesmo texto, olham para o mesmo versículo, uma tradição interpreta de uma forma e outra tradição interpreta de outra. Por que eu estou dizendo tudo isso e o que tudo isso tem a ver com Páscoa? Porque a mensagem que eu vou trazer hoje, ela tem a ver com uma interpretação a respeito do ato salvífico de Jesus na cruz. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você acha que Jesus morreu no seu lugar? Só pensa aí, não precisa responder alto não. Pensa aí e responde para você mesmo. Você acha que Jesus morreu no seu lugar? E quando eu digo Jesus morrer no seu lugar, eu digo no sentido do ato dele ser substitutivo. Isso é, ele morre para que você não precise morrer. E num primeiro momento, talvez a sua resposta seja um efusivo sim, com certeza. Ele morreu no meu lugar, para que eu não precise morrer. Mas, e se eu lhe disser que nos primeiros 1000 anos de cristianismo, o ato de Jesus na cruz não foi enxergado exatamente dessa maneira? Nos primeiros 1000 anos do cristianismo, os cristãos em geral, e aqueles que faziam teologia, os teólogos, os bispos, enfim, eles entendiam que o ato de Jesus na cruz foi um ato participativo e não substitutivo. Então ele não faz algo no seu lugar, ele faz a sua tarefa, mas nós temos que fazer a nossa também. Como assim? Bem, Cristo disse que quem quisesse o seguir, que negasse a si mesmo, pegasse a sua cruz e o seguisse. Então esse texto já deixa muito claro que Jesus não carrega a nossa cruz.
Ele carregou a dele, nós carregamos a nossa. O ato de Jesus, ele foi enxergado durante esse período como uma vitória suprema sobre o mal e todas as consequências do mal. Então Cristo vem para vencer o mal e os efeitos do mal, pecado e tudo relacionado ao mal e tudo que é relacionado ao pecado, pagando o preço de vencer isso, ao vencer o efeito último do mal, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado sempre leva à morte, e Jesus vem para vencer o efeito último do mal, do pecado, que é a morte. Se não houvesse pecado, não haveria morte, mas porque há pecado, há morte. Então Cristo, ele paga o preço da vitória sobre o pecado ao morrer para recuperar uma condição perdida pela própria humanidade. Quando nós caímos no Éden, quando a humanidade cai no Éden, ela perde uma condição. Ela não tem mais a mesma condição original pela qual ela foi criada. Por isso que tem que vir Cristo fazer por nós algo que nós não poderíamos fazer, reconciliando nele todas as coisas, como vai dizer lá em Colossenses 1, 20 ao 22. E isso ocorre de maneira parcial e vai ocorrer de maneira permanente, né? Na ressurreição geral, assim como no evento protótipo da Páscoa lá em Mateus 27, 52. Ou seja, Jesus vence o mal de maneira parcial, porque esse mundo ainda não foi consumado. Por isso que é uma vitória parcial sobre o mal e sobre o pecado. Isso vai ser feito de maneira definitiva na vinda de Jesus, quando todo o mal acabará. E todos os efeitos que o pecado tem sobre nós acabarão. E aí Jesus, ele fez tipo um trailer, um spoiler, de como vai ser esse dia, e isso está lá no Evangelho, como eu falei em Mateus 27, 52. Abre lá sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 27, versículo 52. Olha só que interessante. Mateus capítulo 27, versículo 52. E só aqui relembrando aqui, né, o que Jesus, como foi essa última semana de Jesus. Jesus vai para Jerusalém, ele não era de Jerusalém, Jesus ficava na região da Galileia, e ele vai para Jerusalém celebrar a Páscoa, que era um costume dos judeus, eles iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. E aí ele vai lá, sabendo já o que vai acontecer, só que a população em geral, quando Jesus chega, eles pensam assim: se ele é o Messias vai vir num cavalo branco, empunhando a espada, e vai nos libertar de Roma, e vai restaurar a teocracia de Davi, de Josias. Então era isso que o povo estava em mente quando Jesus chega em Jerusalém. Por isso que eles, né, jogam palmeiras lá, né, ficam lá, chegou, né, o rei dos judeus, Hosana, Hosana nas alturas, chegou o cara que vai finalmente nos libertar de Roma. Mas o que acontece é que passa-se essa semana, Jesus não liberta eles de Roma, porque ele vem nos libertar de outra coisa que não é Roma. E aí uma semana depois, aquela galera que estava falando assim, Hosana, 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 aquela galera que está falando crucifica, crucifica, crucifica. Então Jesus é levado para ser crucificado, tem a morte mais humilhante e mais dolorida possível. Inclusive, a crucificação de Jesus é um ponto que aqueles estudiosos mais críticos da Bíblia têm que lidar com ele. Porque se a Bíblia fosse uma farsa, nunca que se colocaria que um mestre daquele grupo foi crucificado, porque cruz é lugar de bandido, é lugar dos piores de uma sociedade. E o fato de a Bíblia colocar ali toda a crucificação de Jesus é um ponto que deixam esses estudiosos com a pulguinha atrás da orelha, falando assim,
Cara, mas se isso está na Bíblia é porque realmente isso aqui tem que ser verdade, porque senão eles iam tirar isso da Bíblia. Porque isso aqui é um testemunho que corrobora contra e não a favor. Mas está lá, Jesus é crucificado, tem uma morte dolorosa, é pendurado nu numa cruz, porque tiram a roupa dele. Então é a morte mais humilhante possível. Pensa você pendurado numa cruz, nu, depois de ter sido espancado, e você está lá e passa por todo esse processo de crucificação. E aí Jesus então, né, entrega lá o seu espírito e ele morre. E diz o texto aqui em Mateus que quando isso acontece, Mateus 27, versículo 52, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. Por isso que eu falei que isso aqui é um spoiler. Jesus ele está dando uma prévia do que vai acontecer no dia do juízo final. É isso que vai acontecer quando ele retornar. Então ele está dando um gostinho, ele está dando um trailer. E eu não sei você, mas imagine, você está lá em Jerusalém, indo lá no McDonald's comer o seu McFish, que é o que eles comiam naquela época, né? Você está lá andando pela cidade e de repente passa lá aquele seu tio falecido andando pela cidade, como se nada tivesse acontecido. Foi isso que aconteceu. Então ali nós temos uma prévia, um protótipo do que irá acontecer no final de tudo. Porque a morte de Jesus, como dizia um puritano chamado John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. Quando Cristo morre, a morte morre na morte de Cristo. Como assim? O efeito da morte acaba em Cristo. Ele vence o poder da morte, na sua ressurreição. Tudo isso para que a gente tenha aquilo que pertence a Ele. Para que nós sejamos perdoados. E esse perdão é feito de maneira gratuita, é de graça. A vitória dele sobre o mal, sobre o domínio do mal, ocorre na ressurreição de Jesus. Jesus vence todo o mal na sua crucificação, na sua ressurreição. E com a ressurreição de Jesus, nós somos chamados a participar juntamente com Ele. Por isso que é um ato participativo. Ele carrega a cruz dele, nós temos que carregar a nossa. Ele vence o pecado, mas nós temos que continuar lutando contra o pecado. O pecado ainda existe, caso contrário, não haveria morte. A questão é que a morte não tem mais a palavra final. A morte, para os que seguem Jesus, não tem a palavra final. Mas até chegarmos lá, nós temos que continuar vencendo o pecado, o mal, carregar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos, participando e completando as aflições de Cristo. Você já parou para pensar que nós somos chamados a participar e completar as aflições de Cristo? Abre comigo lá em Colossenses capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo, se comunicando com essa igreja, ele fala o seguinte, no primeiro capítulo, no versículo 24. Agora, eu me alegro de sofrer por vocês, e completo em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Vou repetir. Completo em minha carne o que falta
nas tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Por que Paulo está falando que nós temos que completar as aflições de Cristo? Cristo não sofreu o suficiente? O ato de Jesus não foi definitivo e acabou? Não precisa fazer mais nada? Se não fosse assim, Jesus não tinha falado assim, está consumado, morreu, ressuscitou e acabou. Ele nem tinha mandado o Espírito Santo, tinha acabado tudo ali. Mas a história continua, tem continuado há 2000 anos. E nesses 2000 anos, nós, como seguidores de Jesus, temos caminhado, completando as aflições de Cristo, até isso acabar. E aí, ele vem. Deus realizou muitas coisas, fazendo com que o seu Filho se encarnasse e morresse lá no Calvário. Por meio de Cristo, Deus revelou a verdade definitiva sobre si mesmo. Até a vinda de Jesus, as pessoas estão assim, tentando entender quem é Deus. Por isso que há tantas faces de Deus no Antigo Testamento. Para uns ele é o Javé Tsevaot, ele é o Deus da guerra. Então quando a gente for guerrear contra alguém, a gente precisa desse Deus que vai nos ajudar na guerra. Para outros ele é o Javé Rafá. Para outros ele é o Elohim, ele é o Deus dos deuses, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Criador de todas as coisas. Mas qual que é a real e verdadeira imagem de Deus? Ela está revelada em Jesus. E Jesus vem como a imagem definitiva de quem Deus é. Ele reconcilia nele todas as coisas, incluindo os seres humanos, a sua criação consigo mesmo. O ato de Jesus é um ato de reconciliação de todas as coisas em Jesus. Toda a criação. E ao reconciliar todas as coisas, há então o perdão. Há então a cura. E ao sermos perdoados, ao sermos curados, Ele derrama o seu Espírito sobre nós e nos capacita a viver em relação a Ele. E nos deu exemplo de como e quando vivermos no reino dele. É isso que significa o ato de Jesus na cruz. Todos esses lados da obra de Cristo, eles devem ser entendidos como aspectos da questão fundamental que Cristo veio realizar: derrotar o diabo. A gente tem vários versículos na Bíblia que dão um indício de que o diabo tem o controle sobre esse mundo. O mundo jaz do maligno. E Jesus vem para recuperar todas as condições conquistadas pelo diabo. A morte, o pecado, a dor, o sofrimento. Abre comigo em 1 João capítulo 3. Vamos continuar a nossa jornada. 1 João, capítulo 3. Vamos ver o versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou. Na minha Bíblia aqui, 2 pontos. Para destruir as obras do diabo. Jesus vem com essa tarefa, com essa missão, dentre muitas outras, mas essa é a principal. Ele vem para mostrar quem Deus é, a revelação definitiva de quem Deus é. Ele vem nos ensinar para como ter uma vida e uma vida em abundância, uma vida verdadeira,
a vida pela qual nós fomos criados e projetados lá no Éden, mas principalmente para reverter a condição que nós perdemos no Éden. É por isso que ele vem até nós, é por isso que ele se encarna, ele habita entre nós. E quando ele habita entre nós, vai dizer o texto de Filipenses, que ele não se apegou ao fato dele ser Deus, a ele ser poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Mas que ele deixa isso de lado por um breve momento, para encarnar entre nós, para viver entre nós, para sentir o que eu e você sentimos, passamos, enfrentamos. Deus, ele podia falar sobre o que era dor na teoria, mas não na prática, como um ser humano sente dor, porque ele nunca tinha sentido dor até ele encarnar em Jesus. Deus sabia na teoria, mas não na prática, o que é um ser humano chorar, até ele chorar em Jesus. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é ter dor, Jesus sabe o que é ter um momento de agonia, de aflição, porque ele passou por esse processo. E ele se identifica com a nossa dor, com o nosso sofrimento. E ele faz tudo isso por amor. Porque tudo isso que Jesus faz, a Bíblia diz que é motivado e feito a partir do amor, pelo amor e por amor. Então nada do que Jesus fez foi feito sem amor. Tudo foi motivado pelo amor, porque como diz a própria carta de 1 João, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Jesus fez isso por amor. Porque ele nos ama. E porque ele não quer ver a sua própria criação sofrendo, escrava do pecado. Ele não quer a sua criação tendo a morte como a última palavra. E por isso ele vem e vence todas essas coisas, incluindo a própria morte. Por isso que a Páscoa, ela é o ápice do cristianismo. E não o Natal, porque, tudo bem, no Natal nasceu o nosso Salvador, mas ele não seria o nosso Salvador e Senhor se ele não tivesse ressuscitado. Existiam muitos Messias na época de Jesus, e antes de Jesus e depois de Jesus houveram muitos outros. Homens que se diziam, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Olha aqui, eu faço milagre, olha aqui, eu faço isso, olha aqui, eu faço aquilo. Mas nenhum deles ressuscitou. Tanto que um dos sacerdotes falou assim, olha, vocês podem até tentar impedir essa galera aí de continuar se propagando. Porque se isso não vier de Deus, vai acabar como qualquer outro movimento messiânico. Mas se vier de Deus, é uma luta em vão. E há 2000 anos nós sabemos que toda essa luta foi em vão. Porque ele ressuscitou. Jesus não foi um Messias fracassado no sentido de ele morrer e ali acabou tudo aquilo que ele fez e ensinou. Não, o legado dele continuou. Ele apareceu ressuscitado. E eu não sei vocês, mas eu fico imaginando quão aterrorizante, ao mesmo tempo, sentimento de euforia, você vê alguém ressuscitado. É isso que representa o ato de Jesus na cruz. O ato de Jesus na cruz é um ato de esperança. Eu não sei vocês, mas eu já fui em velórios de pessoas que eu amava muito. E eu estava com o coração quebrado,
partido, angustiado. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, tem uma esperança, porque eu sei que eu vou reencontrar face a face essa pessoa. Porque a morte não tem a palavra final. Porque Cristo venceu a morte, então eu vou ver face a face aqueles que um dia partiram. A Páscoa é a vitória da esperança. Quando eu celebro a Páscoa, para mim é a melhor data possível, porque eu sei que um dia eu vou reencontrar face a face as pessoas que foram, porque a morte não teve a palavra final. Porque Cristo veio e venceu a morte. A Páscoa é a vitória do bem sobre o mal. O bem vai vencer no final. Esse mundo pode ser ruim para muitas pessoas. Esse mundo pode ser pesado. Esse mundo é cercado de coisas más. Mas o bem vai vencer no final. A Páscoa é a vitória do amor contra o ódio. Os soldados romanos ali, achincalhando Jesus, xingando Jesus, cuspindo na cara de Jesus. E ele fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Todo aquele ódio foi transformado em amor. A Páscoa é a vitória do perdão sobre a culpa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. É isso que representa a Páscoa. E eu quero terminar a mensagem, porque eu prometi que eu ia ser breve, e eu serei breve. Eu quero terminar lendo um trecho de um dos pais da igreja chamado Melitão de Sardes. E ele escreveu um texto sobre o mistério da Páscoa. E eu acho que esse texto dele exemplifica muito bem, de maneira sintética, resumida, o que representa o ato de Jesus na cruz do Calvário. Compreendei, pois, caríssimos, é assim novo e antigo, eterno e temporal, corruptível e incorruptível, mortal e imortal, o mistério da Páscoa. Antigo segundo a lei, novo segundo o verbo. Temporal na figura, eterno na graça. Corruptível pela imolação da ovelha, incorruptível pela vida do Senhor. Mortal pela sepultura na terra, imortal pela ressurreição dentre os mortos. Antiga a lei, novo o verbo. Temporal a figura, eterna a dádiva. Corruptível a ovelha, incorruptível o Senhor, o qual, imolado como cordeiro, ressurgiu como Deus. Pois, como a ovelha, foi levado ao matadouro, mas não era ovelha. Como o cordeiro, não abriu a boca, mas não era cordeiro. Passou a figura, persiste a realidade. Em vez do cordeiro, Deus presente. Em vez de ovelha, um homem. E neste homem, Cristo. Aquele que sustém todas as coisas. Assim, o sacrifício da ovelha e a solenidade da Páscoa e a letra da lei cederam lugar ao Cristo Jesus, por causa do qual tudo sucedera na antiga lei e muito mais sucedeu na nova disposição. Pois a lei se converteu em verbo, o antigo em novo,
ambos saídos de Sião e de Jerusalém. O mandamento se converteu em dádiva, a figura em realidade, o cordeiro em filho, a ovelha em homem e o homem em Deus. Com efeito, aquele que nascera como filho e fora conduzida como cordeiro, sacrificado como ovelha, sepultado como homem, ressuscitou dentre os mortos como Deus, sendo por natureza Deus e homem. Ele é tudo. Enquanto julga, é lei. Enquanto ensina, verbo. Enquanto gera, pai. Enquanto sepultado, homem. Enquanto ressurge, Deus. Enquanto gerado, filho. Enquanto padece, ovelha. Ele, Jesus Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, na Páscoa, ele nos concede tudo aquilo que é dele. E na Páscoa ele assume tudo aquilo que é nosso. Nós somos mortais, ele é imortal. A partir dele nos tornamos imortais e ele se torna mortal. Nós somos pecadores, ele é sem pecado. Ele se torna pecado por nós, para que nós sejamos sem pecado diante do Pai. Isso é o que significa a Páscoa. A vitória do bem sobre o mal, a vitória do amor contra o ódio, a vitória da vida sobre a morte. A esperança nasce na ressurreição de Jesus. Vocês sabem que no Antigo Testamento não existe a ideia de céu ou inferno, paraíso? Não existe essa ideia. Pode procurar. Pode ler em todo o Antigo Testamento. Não existe essa ideia no Antigo Testamento. Você morre e você vai para o Sheol. Você vai para o mundo dos mortos. E você fica lá. Então tudo aquilo que os patriarcas fizeram foi sem uma esperança de vida eterna. Sem uma espera por uma recompensa na eternidade. Eles fizeram aquilo que era o certo, sem esperar uma recompensa, porque o galardão é uma recompensa para aqueles que não esperaram recompensa. Se você espera recompensa, você já recebeu ela em vida. Mas você já parou para pensar? Você viveu uma vida sem esperar uma vida eterna? Foi isso que muitos deles fizeram. Foi isso que muitos deles fizeram. Mas graças a Deus que nós temos agora a plena revelação de quem Deus é em Jesus, e nós sabemos que há uma esperança, que há uma vida eterna nos aguardando, porque Jesus venceu a morte. E por isso nós podemos esperançar. E o esperançar é diferente da esperança. Esperança é cruzar os braços e falar assim, vai melhorar. Esperançar é arregaçar a manga e tornar a esperança realidade. E é isso que nós fazemos quando nós entendemos que o ato de Jesus é um ato participativo. Por isso nós negamos a nós mesmos, pegamos a nossa cruz e o seguimos e esperamos todos os dias até que Ele volte para a gente passar a eternidade com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque você proporcionou a nós, pecadores, mortais, pequenos, frágeis, vulneráveis, numa condição caída, numa condição de total dependência. Você veio até nós, você nos ensinou a viver essa vida, mas principalmente você venceu o mal, você venceu o pecado, você venceu a morte. E por isso nós podemos esperançar. Por isso nós podemos crer e ter fé que um dia nós estaremos face a face com o Senhor e face a face
com muitos daqueles que partiram e que, portanto, não é um adeus, é um até logo. Porque um dia nós poderemos abraçar de novo. Nós podemos rir de novo com essas pessoas. Porque é esse o significado da Páscoa. A vitória do bem contra o mal, a vitória do amor contra o ódio, a vitória da vida sobre a morte. Por isso nós podemos esperançar. E por isso nós devemos arregaçar as nossas mangas e continuar a nossa caminhada todos os dias carregando a nossa cruz, a que nos é devida, até que um dia nós nos encontremos novamente face a face com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude todos os dias a lutar contra os nossos pecados, com as nossas falhas. Que a gente possa amar o Senhor acima de todas as coisas, e quando a gente olhar para o pecado, ele seja algo pequeno perto do amor que nós temos por você. E que a nossa vida possa ser um reflexo daquilo que o Senhor começou e aquilo que um dia o Senhor irá consumar e terminar. Senhor, todos os dias nós aguardamos ansiosamente a Tua vinda. Não sabemos se estaremos vivos ou não, mas uma coisa nós sabemos: que se nós estivermos mortos, nós iremos ressuscitar, assim como em Mateus 27:52, e iremos para a glória com o Senhor. Porque a morte não tem mais a palavra final. E é isso que significa a Páscoa. Obrigado, Jesus, por fazer por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Vencer todo o mal, todo o pecado e toda a morte na cruz do Calvário. Amém.